Angelina, porque ontem eu entendi que ela tinha dito que era Jaqueline que ia fazer. Tá certo? Certo, irmão. Então, vamos orar mais uma vez? Bem, passa o livro. Passa, Jaqueline, o livro. Não tem problema não, irmão. Está perdoado. Jaqueline faz a leitura do livro agora, tá certo? Não tem Tá problema bom. não. Perdoado. A partir de amanhã a gente ajeita, viu? Hoje tá bom, irmão. Eu não entendi o que você tinha falado. Desculpa. Então vamos orar mais uma vez, né? Jaqueline já entra aí com oração. Ou até você pode orar, Nailson. Pois não. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por um novo dia que o Senhor nos presenteia. Nos Amém. enriquece com esse estudo das lições, com a meditação diária, com a tua palavra, sempre em primeiro lugar. Obrigado porque tu és reis, não só aqui, mas nos céus e acima dos céus. E o Senhor nosso Deus conduza todo o nosso dia, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, em todos os momentos. Amém. Amém. Pronto, Jaqueline, agora é você. Bom dia a todos. Bom dia. Já começou a brilhar, É, sim, você já tá aí fora, né? iluminada. Que Deus abençoe a cada um de nós. Né? É muito bom estarmos assim conectados. É importante, principalmente porque o nosso momento é que a igreja se una, que estude cada vez mais pelo Espírito de Profecia, para entendermos o que iremos passar e o que devemos viver. Aí, continuando o capítulo, né, parte do capítulo que vai falar sobre obra obra caritativa, deparei com um subtítulo muito importante até para mim. E diz assim: convém lembrar que devemos, como cristão, a serviço de Deus, que devemos ter essa lembrança. E ela vai falar aqui sobre esse subtítulo, que devemos lembrar que muitas pessoas, outros, né, ela fala assim, outros ou muitas pessoas, têm suas vidas, ela fala assim, capítulos fechados. Mas ela quer dizer assim que muitas pessoas, em seu íntimo, em seu coração, passam por muitas dificuldades, muitas tribulações, que somente elas sabem, ela e Deus, né? Algo que está ali sagrado em seu coração, que ninguém ali tem acesso. São lutas, são batalhas domésticas, são perturbações em suas vidas, que não convém a outros saberem. Mas só elas sabem as lutas que elas passam entre si. E essas lutas, esses problemas, essas batalhas, essas circunstâncias que muitos cristãos vivem, né, e também em oração ali com Deus, mas passam por isso, ela fala assim, como essas condições, né, em que as pessoas passam seriam mais aliviadas quando um caloroso e ajudador, aperto de mão, um abraço amigo ali, ajudaria essas pessoas a passarem por essas tribulações com mais alívio. Como cristão, devemos ter uma palavra bondosa, ela fala isso, né? Porque isso seria agradável, essas pessoas receberiam um conforto maior. E um abraço amigo, um aperto de mão faz muita diferença para as pessoas que estão passando por essas situações de lutas. Quem não já passou pela luta, quem já passou pelas dificuldades? Eu mesmo já passei por momentos de luto, que eu dou graças a Deus por ter tido abraços amigos que me ajudaram a passar por aquilo. Então, imagine como o mundo hoje está atribulado pelas circunstâncias. E aí a irmã White diz assim, que com um abraço amigo ajudaria essas pessoas a passarem por isso. Como cristão, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar
Porque eu sei que passamos também por tantos apertos que parece que hoje cada vez está mais difícil olhar para alguém, porque nós mesmos também já enfrentamos nossas batalhas. Aí poderíamos dizer assim, não, mas já temos nossas lutas, então já é grande demais. Mas a gente precisa olhar para aqueles que estão ao nosso redor, porque nós somos um cristão e não podemos olhar somente para nós mesmos, mas olhar para aqueles que precisam. Então ela fala que tem pessoas passando por batalhas até financeiras, situações aí de privações, de grande carga, que além da dor, além da doença, além da necessidade, as pessoas que vivem aí muitas vezes sem esperança, porque lutam com a pobreza, por questões básicas, né? Porque situações financeiras como pobreza, como até falta de alimento, isso no nosso meio existe, no nosso meio mesmo, de igreja. Então imagine como é difícil você passar por isso, além da tristeza, dos problemas, ainda as questões econômicas, isso abala muitas pessoas. E nós devemos nos compadecer deles. Sempre vai ter. E eu sempre digo assim, nós não conhecemos a realidade de ninguém. Tem uma frase que diz assim, que quem não vê cá, acho que é assim, quem não vê cara não vê coração, né? E eu gostava de brincar com as pessoas, que eu dizia assim, quem vê casa não vê fogão. Porque a gente não sabe o que as pessoas passam dentro de casa. E nem muitas elas vão falar isso. Mas isso é uma realidade que devemos nos compadecer por situações de nós mesmos, nossos irmãos mesmos, que passam por isso. Então, além disso, essas pessoas estão magoadas com a vida, estão debilitadas. E devemos orar por eles, para que a esperança em seu coração possa ser inspirada por Deus. Porque, gente, a dificuldade, ela quebra um coração de uma forma que muitas vezes ela tira a esperança das pessoas. Quando elas estão sofrendo, doentes, nos hospitais, ou em casa, sem alimento, isso provoca para muitos a falta de esperança, por não ver uma solução. Então, ela fala assim muito que no meio dessas deficiências, dessas lutas, devemos olhar com palavras bondosas, olhares de compaixão para aqueles que estão nessa situação. E ela fala que essas expressões, eu achei tão bonita essa frase, eu sei que você leu também, expressões de apreciação seriam para muitas almas lutadoras e solitárias, como um copo de água fria a uma alma sedenta. Sabe? Um detalhe como esse, que para nós poderia ser tão, talvez, em algum momento significante. Poxa, mas ali só um abraço, dizer que está orando por ela, só dizer que ela pode contar comigo. Isso faz tanta diferença que ela usa assim, como um copo de água fria. Sabe aquele momento que você está com muita sede, você pega aquele copo d'água, aquela sensação de alívio. Ela diz uma coisa tão simples, mas isso faz parte do serviço cristão. Olhar para a necessidade. Quem está passando fome não quer só oração. Quem está passando uma crise de ansiedade precisa muito mais do que isso, sabe? Uma palavra ajudadora para quem está assim. Isso faz muita diferença na vida. E eu sei muito bem. Então, ela termina dizendo que uma palavra compassiva, um ato de bondade, erguiam fardos que pesam duramente sobre fatigados ombros. Como é importante a gente ter boas palavras para dar àqueles que estão passando por tantas dificuldades. Um ombro amigo, como eu falei, como ela fala no início, a gente não sabe as lutas e os fardos que cada pessoa leva em seu íntimo. E ela, com Deus, tem passado por isso. Mas como é bom como igreja, como irmão, a gente chegar
e levar palavras bondosas, porque às vezes as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, com lutas, que só Deus e ela sabe como é que essa pessoa está enfrentando aquilo. E muitas vezes, em vez de nós ajudarmos, ampararmos, infelizmente, como igreja, subjugamos aquelas pessoas por coisas pequenas que elas passam. Como igreja, às vezes, aumentamos os fardos das pessoas. Então, eu já vi pessoas sobrecarregadas, com muitas lutas, em vez de com o corpo de Cristo levantar essas pessoas, jogavam muito mais fardos. Fardos, às vezes, de questões de cargos de igreja, de burocracias de igreja, aquelas pessoas ali se sentindo tão com dificuldade e a igreja jogando, sabe? Isso não faz parte do cristianismo. Não faz parte de subjugarmos a vida de ninguém, não faz parte da gente sobrecarregar, faz parte da gente auxiliar. E tenha certeza, irmão, que se em algum momento você passou por esse tipo de coisa e você agradeceu pelas mãos ajudadoras que te ajudaram, possamos olhar com esse olhar de bondade, assim como a irmã White fala, para cada um de nós. Ofereça uma oração, ofereça uma mão ajudadora, ofereça um abraço para aquele que está com os ombros cansados. E tenha certeza que você vai fazer parte desse serviço cristão, assim como Deus nos ordenou, e vai auxiliar muitas pessoas que estão assim, nessas dificuldades, mas que serão erguidas quando elas souberem que tem pessoas e tem amigos e tem irmãos do lado dela que estão ali para amparar. Então, que Deus nos abençoe e que possamos pedir a Deus, que possamos ter esse olhar, porque mesmo sem conhecer a vida de ninguém, Deus vai orientar a gente, aí as pessoas certas, para serem mãos ajudadoras nesses momentos difíceis. Oremos. Querido Pai, grandioso Deus, como é bom, Senhor Deus, viver o cristianismo verdadeiro. Nos ajuda, Senhor Deus, porque as nossas próprias lutas dificultam o olhar para a luta dos outros, que também passam por várias batalhas. Mas que possamos ter esse espírito ajudador, que possamos, Senhor Deus, ter palavras bondosas, abraços amigos, que possamos aliviar os fardos de nossos irmãos que sobrecarregados estão pelas lutas diárias. Que, embora não seja para alguns nossas lutas, mas muitas vezes com familiares doentes, Senhor Deus, com amigos passando por labutas, com pessoas adoecidas mentalmente, com pessoas e familiares em luto, Senhor Deus. Tu sabes a carga de cada um, Senhor Deus, mas nos ajuda a ter um olhar bondoso para aqueles que passam por isso. E que mesmo um sorriso disfarçado, mas um ombro cansado, possamos ter esse olhar ajudador. Deus nos abençoe e nos dê um dia em paz, em nome de Jesus. Amém.